Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre corrente contínua e corrente alternada. Vamos começar por corrente contínua. Corrente contínua é um tipo de corrente elétrica que ocorre sempre no mesmo sentido. Ou seja, o fluxo de cargas ele acontece sempre no mesmo sentido. Por exemplo, aqui nesse gráfico ele está representando isso. A corrente elétrica, por exemplo, em um circuito ou em um fio, ela está ocorrendo no mesmo sentido à medida que o tempo passa. Se ele alterasse o sentido, por exemplo, aqui a corrente ela teria um momento que ela seria negativa, no momento em que inverteu a corrente. Corrente contínua não, ela está ocorrendo no mesmo sentido. Então isso implica que ela tem os dois polos muito bem determinados, o polo positivo e o polo negativo. A corrente contínua ela é fornecida por pilhas e baterias, por exemplo. Então, essas fontes de voltagem, elas fornecem corrente contínua. Perceba que tem aqui um polo positivo e um polo negativo. Aqui também, o polo positivo é nesse lado, atrás é o polo negativo. Aqui, nessa bateria de celular, aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo. Na pilha, o polo positivo e negativo. Eles são determinados. Não alteram. Então, quando nós conectamos um fio, a corrente ela vai ocorrer do polo positivo para o polo negativo. Ou, de uma outra maneira, a movimentação dos elétrons aliás, acontece sempre no mesmo sentido, que é, sai do polo negativo e estão se deslocando rumo ao polo positivo. Mesmo que ocorra algumas variações no valor da corrente, mas se ela ocorrer sempre no mesmo sentido, é considerada uma corrente contínua. Uma outra forma de nós representarmos a corrente contínua é por meio do campo elétrico. Se os polos positivos e negativos eles estão sempre determinados, então o campo elétrico que sai do polo positivo em direção ao polo negativo são sempre no mesmo sentido. Então as cargas vão se deslocar sempre de uma mesma forma. Isso é uma corrente contínua. Vamos falar agora da corrente alternada. Diferente da corrente contínua, os sentidos da corrente elas alteram. Então, uma hora vai ser num sentido, outra hora vai ser em outro sentido. Na corrente contínua, é sempre no mesmo sentido. Na corrente alternada, não. Percebam, a corrente começa no nulo, no zero. E ela começa a aumentar num sentido até chegar no seu valor máximo. Depois ela começa a diminuir. Vai diminuindo, diminuindo até parar e depois inverte o sentido. Então, aqui, a corrente ocorre no sentido contrário até chegar no seu máximo e retorna e depois passa a repetir o mesmo processo. Então a corrente fica ora num sentido e ora no outro sentido. É uma corrente alternada. Os elétrons eles ficam variando em torno do ponto médio. A corrente alternada ela é utilizada, por exemplo, nas tomadas elétricas. Há um motivo pela utilização da corrente alternada. A corrente alternada ela consegue ser transmitida por longas distâncias, com baixas perdas. Então, quanto maior for a voltagem na corrente alternada, menor será a perda na transmissão dessa energia. Por isso que os fios são fios de alta tensão. Ao chegar nas cidades, elas são diminuídas para não ficar voltagens tão altas, até chegar na sua residência em 220 ou 110 volts. Um outro motivo da utilização da corrente alternada é que esse tipo de corrente ela é fácil alterar a voltagem. A utilização de transformadores na corrente alternada permitem facilmente aumentar ou diminuir a voltagem da corrente. Para quem se interessar, no final do século XIX, a utilização da corrente contínua ou alternada para distribuir a energia no planeta foi palco de uma grande disputa entre aqueles que acreditavam na corrente contínua, como Thomas Edison, e aqueles que acreditavam na corrente alternada, que era Nikola Tesla e George Westinghouse. Foi uma disputa
muito grande e que ficou conhecida como a Guerra das Correntes. Se puderem, pesquisem na internet sobre esse tema. Vamos analisar esses dois equipamentos que eu tirei foto das informações que tem no dorso desses aparelhos. Vamos, por exemplo, pegar esse aparelho aqui. Ele está sendo utilizado com corrente contínua ou corrente alternada? O que vocês acham? Então, essa informação aqui, ó, DC, ela vem do inglês, que é corrente direta, que é o nome que se dá para corrente contínua. Então, esse aparelho aqui, ele está trabalhando com corrente contínua em 5 volts e 1 ampere. Então, ou seja, você pode alimentar ele de outras maneiras, contanto que seja uma corrente contínua de 5 volts e que a bateria consiga fornecer 1 ampere. E esse aparelho aqui? Tem muita informação aqui, né? Mas tem uma informação que mostra, ó, que ele utiliza uma corrente alternada, né? Então esse AC também vem do inglês, é corrente alternada, que pode ser utilizada de 110 a 240 volts. E tem uma outra informação interessante aqui, ó, que ele trabalha de 50 ou 60 Hz. O que é isso? Isso tem a ver também com corrente alternada. Como a gente viu, a corrente alternada, ela varia, ela tem os ciclos, é como o formato de uma onda. Então, alguns locais funcionam com 60 Hz, ou seja, a corrente alternada ela completa 60 ciclos em 1 segundo. Esse é o caso, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos e praticamente em quase todos os países da América Latina. 50 Hz quer dizer que a corrente alternada completa 50 ciclos em 1 segundo, que é utilizado basicamente na Europa, em alguns países da América do Sul, como Argentina, Paraguai, Chile e Bolívia, utilizam 50 Hz. Então aqui ele diz que o equipamento pode ser utilizado tanto em 50 quanto em 60 Hz. Tudo bem? Então, até a próxima.